Trânsito é dor de cabeça para moradores e motoristas da capital. Meio ambiente e cultura. Parque Municipal é exemplo de preservação e atividades culturais para moradores de Belo Horizonte. Casos de dengue crescem em Belo Horizonte. Agora no Jornal da Tarde. Boa tarde. Projeto do governo de Minas não soluciona problema do trânsito na capital. Durante o dia, é comum motoristas e pedestres se irritarem com a situação. Veja os detalhes com o Hélida Duarte. A linha verde é um dos maiores conjuntos de obras dos últimos tempos da região metropolitana de Belo Horizonte. Esse investimento do governo de Minas pretendia dar vazão ao trânsito da capital até o aeroporto de Confins. Hoje, o que vemos são grandes retenções nos horários de pico. A sensação que fica para os motoristas e pedestres da capital é que tantas intervenções foram irrelevantes. A linha verde começa na Avenida dos Andradas, ao lado do Parque Municipal, atravessa as praças da Estação e Rui Barbosa, vai até o túnel da Lagoinha e cruza toda a extensão da Avenida Cristiano Machado, vai à MG10 e termina no Aeroporto Internacional de Confins. São 35 quilômetros de extensão. Com o objetivo de dinamizar o trânsito da capital, a linha verde hoje é apenas um projeto arquitetônico. O motorista Antônio Neto diz que a linha verde não é só prejuízos. Favoreceu muito o trânsito de Belo Horizonte para o aeroporto. O aeroporto da Pampulha já estava pequeno e realmente era impossível de continuar. E toda essa área aqui, Venda Nova, Planalto, Cidade Nova, toda essa área aqui foi totalmente transformada num benefício grande. Frentista Kleber Pinheiro, de um posto da Avenida Cristiano Machado, fala que o trânsito tem hora e pontos específicos de engarrafamentos. Aqui por volta de 5h30 às 7h30 está sempre com o trânsito engarrafado e sempre com mais movimento. A linha verde levou 37 meses para ser concluída. Após o final das obras, o complexo viário da região metropolitana de Belo Horizonte já apresentava sinais de defasagem. O Parque Municipal é conhecido como um pontinho verde em meio à selva de pedras da área central de Belo Horizonte. Será que na era da internet, videogame e diversões virtuais, os parques de Belo Horizonte estão esquecidos pelos moradores? Confira a resposta desta pergunta na matéria de Glauber Fraga. Já são mais de 100 anos. Para ser mais preciso, são 106 anos de existência. O Parque Municipal de Belo Horizonte é um dos pontos turísticos da capital mineira. Com o passar do tempo, o parque perdeu metade da extensão territorial. Mas será que esse local também deixou de ter o mesmo valor no coração dos belo-horizontinos? A senhora Sueli Silva trabalha no parque há 25 anos. Ela diz que nesse ambiente construiu a sua vida. Eu sou muito grata ao parque em todos os sentidos, tudo que eu tenho. Eu criei meus filhos aqui dentro do parque, criei netos, né, que já é a segunda geração, tenho a minha casa, formei meu filho mais velho e a filha. Então eu só tenho a agradecer e eu sempre falo, eu me considero uma pessoa super privilegiada. Ela ainda fala sobre as melhorias da infraestrutura e do investimento da Prefeitura Municipal no espaço. Limpeza, mudou muito com a nova diretoria, plantas, está tudo bem modificado, cuidado da fauna e da flora pelo meio ambiente. Se a Amazônia é o pulmão do mundo, o Parque Municipal certamente é o pulmão verde de Belo Horizonte. Aqui encontramos a natureza, tranquilidade e diversão. Será que este espaço está sendo esquecido pelos moradores da capital? É visível. O número de crianças diminuiu bastante. Durante o meio da semana, o movimento nos brinquedos é quase nulo. Porém, o parque ganhou com outras atividades, músicas, eventos teatrais e pessoas que caminham no parque todos os dias. Sempre que tem alguma promoção, algum concerto, alguma coisa aqui, eu venho. E também gosto de fazer caminhada. Nessa matéria, confirmamos uma coisa. O Parque Municipal mudou, mas ele continua possuindo o carinho e a admiração dos moradores de BH.
Até o mês de maio, mais de 15 mil casos de dengue foram registrados em Belo Horizonte, um aumento de 18% em relação ao ano passado. O repórter William Rox está com o representante do Departamento de Zoonoses da Prefeitura, que irá explicar mais detalhes sobre a doença. Boa tarde, William. Boa tarde. Estamos no mês de maio e, conforme verificamos nos últimos anos, o número de casos da doença tem aumentado. Diversas campanhas foram mobilizadas ao longo do ano de 2010, mas a doença continua evoluindo. Estamos aqui no posto do bairro Ipiranga com o supervisor da zoonose, Éder da Silva, que vai nos esclarecer algumas informações sobre a doença. Boa tarde, senhor Helder. Boa tarde. Primeiramente, gostaríamos de perguntar para o senhor por que o número de casos esse ano já ultrapassa a média do ano passado. Verificou-se que há um vírus novo circulando em Belo Horizonte, por isso essa incidência grande agora no início do ano, atingindo já a meta do ano inteiro do ano passado. Entendo. Sim. E quais seriam as principais medidas que a população deve tomar para prevenir essa doença? Bom, a população deveria observar, principalmente no interior de suas residências, onde que a gente encontra bastante foco. Então, coisas simples como os pratinhos de planta, inservíveis, a caixa d'água se estiver bem tampada, e lugares inusitados também, como bandejas de geladeira, de ar-condicionado, filtro d'água. Eu agradeço, senhor Helder. É com vocês do estúdio. O Ministério da Saúde informa que larvas do Aedes aegypti devem ser encontradas em no máximo 1% das residências. Na capital, a média é de 4,2%. O Instituto de Pesquisa Vox Populi coloca pela primeira vez a pré-candidata do PT à presidência, Dilma Rousseff, à frente do tucano José Serra. A petista possui 38% das intenções de voto contra 35% do candidato do PSDB. Os pré-candidatos preferiram não comentar o resultado da amostra. Nas ruas e avenidas de Belo Horizonte, as motocicletas estão a cada dia ganhando mais espaço. Seja para o trabalho ou passeio, elas possibilitam maior mobilidade e conforto em um trânsito repleto de engarrafamentos. O número de motos nas metrópoles do Brasil cresce a cada ano. De acordo com o engenheiro Paulo Daniel Monteiro, a quantidade de motos emplacadas na região metropolitana de Belo Horizonte aumenta em um ritmo tão acelerado que, em no máximo 17 anos, a frota de duas rodas deve igualar a de automóveis. O gerente de vendas de uma concessionária fala o porquê da procura de motocicletas ter ganhado essa proporção. A motocicleta é um meio de locomoção muito ágil, rápido, econômico, né? E a facilidade de compra também contribui para que a população venha cada vez mais usar esse tipo de veículo. O Cruzeiro joga hoje pela Libertadores contra o São Paulo na capital paulista. O time precisa vencer o jogo por uma diferença de 3 gols para levar a classificação. O empate de domingo com o Avaí por 2-2 motivou a equipe para o confronto diante dos paulistas. A partida terá início às 9h50 da noite. O Jornal da Tarde fica por aqui. Fique agora com o último capítulo da novela Páginas da Vida. Para você, uma ótima tarde. Boa tarde e até amanhã.